Fala, meus amigos, família tricolor. Hoje vou fazer um esquema um pouco diferente aqui, ó. Os amigos fizeram, o Jova, o Teclas, eles fizeram isso, eu achei legal. Acho que eu nunca fiz, não me lembro de ter feito isso. Agora são 33 minutos do segundo tempo, o Rodriguinho acabou de fazer o segundo gol. Fiquei feliz, o moleque não marcava desde 2022. Aí, como eu tenho bastante coisa pra falar hoje que eu queria conversar com vocês, vamos trocando uma ideia já enquanto o jogo tá rolando. Porque a classificação acho que já tá... A classificação já está praticamente garantida já, né? Mesmo com o susto que a gente tomou depois da expulsão do Ferrarese. Então a gente vai trocando uma ideia. Em vez de fazer a live que a gente fez, que eu tô ainda apanhando um pouco dos equipamentos aqui, tô colocando as duas telas aqui para poder fazer a transmissão do jogo todo. Então, como já está definida a classificação, o São Paulo fez o segundo gol agora, para o vídeo entrar mais rápido no ar, porque o jogo vai acabar tarde, a gente começa a conversar desde já dessa vitória do São Paulo. Já vou pedir para você deixar sua opinião, deixar seu like, se inscrever no canal e eu quero avisar o seguinte para vocês, meus amigos. Hoje, o vídeo de hoje é dedicado aos amigos do canal, aos amigos, as pessoas que gostam do meu trabalho, as pessoas que curtem o que a gente faz aqui. Se você tá aqui, se você não gosta de mim, se você tem ódio de mim, se você, por algum motivo, esse vídeo não é pra você. Você pode continuar aqui, eu não tô falando pra você sair, eu não mando na sua vida. Você pode continuar aqui, mas esse vídeo não é pra você. Esse vídeo é para as pessoas que gostam de mim, que gostam do meu trabalho. E essa semana aconteceram algumas coisas que eu quero conversar com vocês antes das notas, e essas pessoas tiveram um papel importante em minha defesa, porque são amigos, né? Contra essa gente, contra esse tipo de gente, contra muito mau caráter, não é só gente maldosa, a gente é mau caráter, é problema de caráter isso. Ações orquestradas e combinadas, mesma postagem em páginas do Instagram com a mesma coisa. Isso aí tem muita gente envolvida nisso, mas eu não quero falar dessa gente, eu vou dar um recado só para as pessoas que gostam de mim, gostam do meu trabalho. Vamos lá, a gente vai fazer... O Zubeldia comemorando com o Luciano, essas coisas que me deixam um pouco constrangido, mas, com todo o poderoso Náutico, mas, vamos falar sobre isso tudo, enquanto o jogo tá rolando, deixa eu passar para vocês aquele vídeo do Flash Score, para você ficar sabendo de como pegar os dados e acompanhar o futebol, o esporte que você gosta mais de perto. Confere aí. Pessoal, olha só, se você é como eu, se você curte números, se você curte estatísticas, se você curte dados do seu esporte preferido, não precisa ser só futebol não. Se você curte tudo isso, você precisa conhecer o Flash Score, que é um site super bacana, com todos os dados que você pode imaginar sobre o seu time, as partidas do seu time, o esporte que você quiser, vários esportes. Lá você encontra todas as informações, detalhes, sabe aqueles bastidores que você vê, os números que você não vê, mas que você tem curiosidade para saber, e é importante até você saber número de chutes a gol, finalização, quanto cada jogador jogou, como foi na temporada, desempenho, o desempenho do seu time em determinada partida, tudo isso você encontra no Flash Score. E um detalhe, totalmente de graça. É um site que você acessa e você tem todas essas informações. Confere, tá sempre no primeiro link da descrição. Você clica lá, você vai conhecer o site. Aí tem Campeonato Brasileiro, Campeonato Espanhol, Campeonato Inglês, tem basquete, futebol, tem tênis. Tudo que você pode imaginar tem no Flash Score. Fácil de você acompanhar, é meio intuitivo, você vai acompanhando, clica ali, Campeonato Brasileiro, os dados, os números, eu tenho certeza que você vai gostar. Flash Score, é só clicar no primeiro link da descrição que você vai conhecer um site super bacana. E lembrando mais uma vez, produto ligado ao futebol, que a gente ama, e de graça, gente, não pode ter coisa melhor. Confere lá. Meus amigos, agora são 36, quase 37 minutos, continua o mesmo placar, tá? O ataque do Náutico, peraí. Não, o Náutico não criou grandes chances, né? Não teve grandes chances. Sabe que eu estava conversando com o pessoal na live de intervalo? A gente fez a live de intervalo, aliás, você é meu convidado. Enquanto a gente não conseguir estabelecer esse ritmo de lives durante o jogo todo, a gente vai fazendo a live de intervalo, tá? Você é meu convidado. Nos dois canais. Na hora do intervalo do jogo a gente bate papo, como a gente fazia lá atrás, uns tempos atrás. E aí eu estava conversando com o pessoal, e o pessoal concordou comigo que eu estava falando o seguinte: eu sinto muita falta, como torcedor mais... Desculpa que eu vou ficar olhando para cá, porque o jogo está rolando ainda. Eu sinto muita falta, como torcedor mais velho, a gente já conversou várias vezes aqui, do futebol, né? Não só do futebol do São Paulo, mas do futebol em geral, porque eu tive a oportunidade de ver times do São Paulo sensacionais, outros times também muito legais, e eu sinto muito falta do futebol. Mas sabe o que eu sinto falta também? De assistir um jogo como eu estou assistindo agora, tranquilo.
Porque agora o São Paulo vencendo por 2-0 não tá correndo risco. 37 do segundo tempo não tá correndo risco. Tá controlando o jogo. Eu sinto muita falta disso. De assistir um jogo tranquilo. Quando a bola... Quase gol do Náutico, só porque eu falei. Oh, caramba. Mas mesmo assim, ainda tá difícil dos caras. Acho que não valeu. Não, impedido. Então, ó, mesmo se os caras tivessem feito gol, o São Paulo estava praticamente classificado. Agora, a gente estava vivendo isso, né? Com 10 minutos de jogo, já estava 1-0, um jogador dos caras expulso, porque o Luciano fez o gol logo no comecinho. E você vê, no começo do jogo, logo com 2, 3 minutos, teve um contra-ataque para o São Paulo que tinham 4 jogadores contra 1 do Náutico. O Náutico, que é um time de Série C, é um time que não dá para comparar com o São Paulo em termos de investimento, em termos de estrutura, de tradição, mas é um time corajoso, é um time que não tem medo, que vai para cima, até porque não tinha nada a perder. Então foi todo desorganizado para frente, o São Paulo conseguiu fazer um gol no contra-ataque, né, que o Lucas Ferreira chutou uma bola, o goleiro defendeu, na sequência de escanteios o Oscar bateu, o Luciano fez 1-0, e teve um jogador expulso, que eu acho que foi expulso corretamente, o próprio jogador acha, né, porque o próprio jogador sai dizendo que foi expulso e tal, e aí, quando acontece isso, o jogo fica tranquilo, você fala, beleza, agora é o seguinte, tentar fazer mais 2 golzinhos aí no primeiro tempo, pelo menos mais um, gramado molhado, campo pesado, grama alta, vai ganhando, vai pro intervalo vencendo por 2-0, pelo menos, e no intervalo coloca os moleques. Preserva os jogadores que estão jogando, tem jogo contra o Mirassol, vai ter Libertadores, preserva os jogadores. Aí o Ferrarese resolveu fazer aquela patifaria lá. E sabe que a gente estava conversando na live do intervalo? O seguinte, meus amigos, contra o Libertad, o Alisson quase comprometeu a classificação do São Paulo. Porque aquela expulsão aos 19 minutos do primeiro tempo, num lance muito parecido com esse, né? Que no meio do. Estou dizendo parecido, um lance no meio do campo, sem perigo nenhum. Uma bola que estava morta no meio do campo. Pode comprometer uma classificação, quase comprometer uma classificação da Libertadores. Se aquele time do Libertad não fosse tão lazarento de ruim. E hoje, por exemplo, você imagina se isso acontece numa. Quartas de final contra o Flamengo, por exemplo, o cara é expulso do jeito besta desse, você acha que não podia comprometer? 2 expulsões que poderiam comprometer o ano, uma na Libertadores e outra na Copa do Brasil. É que na sequência o São Paulo conseguiu, aí o Náutico veio porque foi o seguinte, né? A torcida empolgada e tal, o maior público dos aflitos esse ano, 15 mil pessoas, aliás, também, acho que 30% torcedor do São Paulo. Você viu a torcida do São Paulo atrás do gol ali? E o público inflamado, tal, começa o jogo, a torcida chovendo, aquele clima. Aí sai o gol do São Paulo, a torcida já dá aquela murchada. Um jogador é expulso, morreu, acabou o jogo, não tem mais. A torcida já se apagou, aí o Ferrarese colocou todo mundo no jogo de novo. Colocou a torcida, colocou o Náutico. E o Náutico foi tentando, aquele jeito suicida, que não tem nada a perder, não criou nenhuma grande chance. O Rafael não fez nenhuma defesa espetacular. O São Paulo ainda perdeu alguns gols, né? O Lucas Ferreira finalizou, teve algumas finalizações ali que o goleiro defendeu, o Muriel defendeu. Ó, deu gol. Deu gol, foi no VAR e deu gol. Mas acho que está classificado já, não é possível, né? Mas e aí o São Paulo foi, no segundo tempo, o Zubeldia volta com o mesmo time, um dilúvio caindo nos aflitos, grama alta, eu preocupadíssimo com lesão, porque né, a gente sabe que os jogadores do São Paulo, para se lesionar, ainda mais no estado de gramado como esse, o Náutico veio para uma pressão no segundo tempo, mas uma pressão que não produzia, né? Não chutava, não finalizava, e o Zubeldia foi fazendo as alterações, ó, quer ver? Eu marquei o tempo das alterações aqui. Logo aos 17 ele colocou o Pablo Maia e o Rodriguinho, tirou o Lucas Ferreira e o Alisson que está jogando direto. E aos 29 o Rian entrou no lugar do André Silva. E aí e logo na sequência o Rian recebe uma bola, chuta, o goleiro defende, e na sobra o Rodriguinho bate, faz 2-0. E aí a gente começou a assistir junto e o jogo agora está 2-1 para o São Paulo, no placar geral 4-2. Meus amigos, eu vou dar as notas de cada um, mas antes, enquanto o jogo está rolando aqui, eu queria falar com vocês, fazer um agradecimento especial para os amigos, aquelas pessoas que gostam de mim e que gostam do trabalho. Eu queria dedicar esse vídeo para as pessoas que deram força para mim quando minha mãe morreu, que deram força para mim quando a Érica teve câncer, a minha esposa, que deram força para mim quando a Ela, a minha cachorra, ficou com problema, ficou doentinha, ainda tá, né? Amanhã tem consulta, problemas no joelho. É para as pessoas que gostam, que estão aqui, que se preocupam com o São Paulo, que estão aqui preocupadas com o futuro do São Paulo, que entendem que as minhas críticas não são pessoais, são críticas ao comportamento profissional do jogador. E aí, essa semana, eu já fui acusado de várias coisas, amigos. Já fui acusado de várias coisas. Eu já fui acusado de ser botafoguense. Eu não sei se vocês lembram, o pessoal mais velho do canal vai lembrar.
Não, eu não lembro quanto tempo faz, que eu sou péssimo de datas. Apareceu uma foto minha, não, com a camisa do Botafogo no Engenhão. Eu fazendo assim, ó, com a camisa. Quando eu vi a foto, eu entrei nos trending topics do Twitter, Barolo Botafoguense. Quando eu vi a foto, o cara era tão parecido comigo que eu achei que era eu. Eu falei, meu Deus do céu, sou eu, é montagem, porque sou eu. O cara era muito parecido comigo. Eu fui chamado de Botafogo. Os caras comentaram, tá vendo? Eu sabia que ele não era São Paulino, eu sabia que ele fazia um tipo aí, tá vendo? Botafoguense. É que o cara era muito parecido comigo mesmo. Eu já fui acusado de xenofobia, porque quando você, não tolera pessoas de outro país, estrangeiros. Porque uma vez eu critiquei o Caleri e um argentino, pelo menos se dizia argentino, entrou no meu Instagram me xingando, dizendo que eu só xingava o argentino, só xingava o Alan Franco, só xingava o Galopo, só xingava o Caleri, e eu defendia os macacos que jogavam no meu time, os negros que jogavam no meu time. Eu já fui acusado de machismo, porque eu criticava a Edna, a árbitra, o árbitro horrível. Como se eu não criticasse os homens também. Então, eu já fui acusado de tudo. Eu já fui acusado, inclusive, essa semana aconteceu de novo, eu já fui acusado, olha só, eu já fui acusado de criticar só jogador negro. Eu já fui criticado. Sabe que época foi isso? Na época do Léo Pelé. E agora, essa semana aconteceu de novo, pelo menos eu recebi 2 prints de 2 pessoas, uma no Instagram e a outra no X, lá no Twitter, insinuando a mesma coisa. Essas pessoas vão ser tratadas de um modo especial, porque isso não é xingamento de internet, isso aí é crime. Eles estão me acusando de ser um criminoso. Então essas pessoas vão ter é um homem e uma mulher, eles vão ter um tratamento especial. Eles disseram, a justificativa deles é que eu critico mais jogador negro. E no comentário desses 2 imbecis, no comentário da postagem deles, as pessoas falam assim, nossa, o Nestor é negro mesmo, né? O barulho pegava no pé do Nestor. O Vitor Bueno também. O Pablo, inclusive, também é negro. O Igor Gomes também, né? O Casares e o Belmonte também. Então, gente, eu, sinceramente, eu não preciso, como eu estou falando esse vídeo é para os amigos, eu não preciso provar nada para ninguém, gente. Eu não preciso provar. Para vocês, amigos, eu não preciso provar que eu não sou racista, homofóbico. Homofóbico também, já foi contado várias vezes. Racista, homofóbico, xenófobo. Eu não preciso mostrar. Por exemplo, essas pessoas que falam isso... por exemplo, vou dar outro exemplo. O lance do André Silva, que eu falei que parecia que ele jogava bêbado, lembra? Não é possível que alguém seja tão burro, tão imbecil, tão jumento, que não tenha percebido que foi uma brincadeira, que foi uma zoada. Não é possível, simplesmente não é possível. Que a pessoa falou assim, nossa, será que ele está falando sério? Não é possível, mas tem gente que levou a sério isso por mau caratismo. São pessoas que não gostam de mim e querem vender essa ideia para o inocente. Sabe o que eu vi essa semana? Eu vi essa semana páginas do Instagram fazerem uma edição tosca dos meus vídeos e publicarem exatamente o mesmo texto em collab, no mesmo momento, dizendo a mesma coisa. Eu preciso me justificar que aquilo foi uma brincadeira? Não, para vocês, amigos, nem para o inimigo eu preciso justificar. Mas como tem muito mau caratismo, porque tem muita gente aí que é pau mandado, Eu gostaria de poder falar para vocês quem são os pau mandados e quem que manda, porque eu sei quem são. Mas eu não tenho como provar, então eu não vou falar. Então, são campanhas que de vez em quando são articuladas contra mim por gente que se vende por pequenos privilégios. Páginas no Instagram, contas no Twitter que são robôs, que se abre na conta do cara que está me xingando, tem 1 seguidor, tem 2 seguidores. Sabe o que eu acho engraçado? É que essas pessoas, eles esquecem, eles acham que eu sou só um maluco que está aqui na internet. Eles não sabem da minha história. Eu sou jornalista, eu trabalhei 30 anos em televisão, que é um dos meios mais sujos que existe, mais pouco inocentes, vamos dizer assim, que existe no mercado de trabalho. Eu trabalhei nesses 30 anos que eu trabalhei, 15 foram no esporte, no jornalismo esportivo, e 15, pelo menos 15, no jornalismo policial, de madrugada. E vocês não têm ideia do que é uma cidade como São Paulo de madrugada. E nesses 15 anos eu conheci dono de bar, eu conheci enfermeiro,
eu conheci dono de boate, eu conheci um monte de gente, policial nem se fala, eu conheci um monte de gente e eu sei de muita história envolvendo jogador de futebol, muita história. Por que eu não falo dessas histórias? Porque elas são pessoais. Eu conheço jogador que deixou a mulher grávida em casa e foi namorar garota de programa no puteiro. Que namorou garota de programa. Tem alguma coisa contra? Nenhuma. Sabe por quê? Eu também namorei. Eu já namorei garota de programa. A Érica sabe disso. Lá no passado eu namorei. E quando eu namorei essa menina, ela me contava de todos os jogadores que iam lá. Eu sei, sabia de tudo, sei de tudo até hoje. Porque eu tenho amigos que são gerentes de casas noturnas em São Paulo, que conhecem meus amigos, que são jornalistas, um monte que vai, um monte de amigo meu que vai. Eu conheço essas coisas. Você sabe que eu sei, você sabe o que eu descobri? Que eu já sabia, mas eu descobri recentemente. Tem assessoria de jogador de futebol, assessoria, presta atenção, assessoria de jogador de futebol, que é jogador medíocre, é reserva. Quando o jogador deles, o titular vai mal, essa assessoria manda material do reserva para jornalistas que cobrem um determinado clube. Então, por exemplo, o fulano tá mal, o goleiro tá mal, o zagueiro tá mal. Então, o zagueiro entrou em campo, falhou 3 vezes, o time perdeu 3 jogos seguidos. A assessoria desse jogador manda para os jornalistas, olha, o nosso jogador, ele nunca perdeu. Não? Então, esse tipo de coisa, embora eu acho que seja do extremo mau caratismo, são coisas que cada um tem o direito de fazer. Eu não divulgo isso, eu sei quem é, eu sei a assessoria que é. Mas eu não divulgo isso, porque isso não é problema meu, isso aí a assessoria faz o trabalho que ela acha que tem que fazer, com o jogador que acha que tem que fazer. Eu não estou preocupado com isso. Eu não falo nada pessoal, a minha crítica é com o jogador de futebol. A minha crítica não tem nada a ver com a cor da pele, se o cara é negro, branco, mameluco, se ele usa a camisa para fora do calção, se a chuteira dele é verde, vermelha ou amarela, se ele usa coque samurai. O critério não é esse, o critério das críticas não é esse. É de qualidade jogando futebol. Mas algumas pessoas não entendem. Por exemplo, se eu falar para você... Hoje eu tô 49 minutos, nada aconteceu, tá? Continua 2-1. Se eu falar para você... Eu estou organizando as coisas aqui no escritório porque chegaram as prateleiras. Então, eu vou mostrar para vocês, ó. Ó, que legal que ficou. Dá para ver? Ó. Tá vendo? Chegaram as prateleiras aqui. E eu estou organizando as minhas camisas de time e eu, sem querer, por coincidência... Olha as camisas que eu peguei. Olha as camisas que eu peguei aqui. Olha isso aqui. De quem é? Olha isso aqui. De quem é? Olha isso aqui. De quem é? Jogadores que eu critico pra caramba. Se eu falar pro cara que, por exemplo, eu tenho camisa do Léo Pelé e do André Silva, eu tenho camisa do Nestor. Essa aqui é do Nestor? Do Nestor eu tenho umas 3. Do Léo Pelé e do André Silva, o cara vai falar assim, mentiroso, só mostrou a do Vitor Bueno e do Lisiero e do Nestor. Do André Silva e do Léo Pelé você não tem. Se eu mostrar que eu tenho a do André Silva, que eu paguei £1,5 nessa camisa, e do Léo Pelé, se eu mostrar, o cara vai dizer que eu roubei a camisa de algum vizinho meu do prédio. Então não adianta, gente, não adianta. Tudo que eu fizer, essa turma que me odeia vai me detonar, vai achar um jeito de me prejudicar, de tentar me prejudicar. E foi Rodriguinho de novo? Ai, puta. O moleque driblou o goleiro, driblou o zagueiro e estou por cima. Puta, gramado pesado atrapalhou. Boa, boa, boa. Ah, que ganhe confiança esse menino aí. Então, meus amigos, eu não tenho nada para falar desses caras, eu não vou dar recado para esses caras, eu não vou debater com esses caras. Eu aprendi que quando você luta com o rato, quando você vai no esgoto para brigar com o rato, só o rato ganha. Porque só de você descer no esgoto, você já está mais sujo que ele, está tão sujo quanto ele. Então eu não brigo. Quer ver? Eu vou contar uma história. Eu não devia contar isso, mas eu vou contar para você. Já que a gente está trocando ideia vendo o jogo aqui, num vídeo diferente. Tem um cara na internet que eu não vou falar o nome, eu só vou falar o apelido dele. É Titanic. Porque tudo que ele põe a mão afunda. Todos os projetos que ele fez na internet afundaram, ligados ao São Paulo. Todos que ele fez afundaram. E uma obsessão dele, porque ele já tentou vários caminhos, e uma obsessão dele é me prejudicar. Ele, não sei porquê, não sei o que eu fiz pra ele quer me prejudicar. Então ele faz vídeos me atacando, ele faz lives me atacando, ele entra na live dos outros para me atacar. Então, por exemplo, se alguém faz um comentário, no caso do André Silva, por exemplo, se alguém comenta assim, pô, você tá louco, o Barolo tava brincando, ele vai lá e responde a essa pessoa que comentou, puxa saco do Barolo, não sei o que e tal. Esse cara, imagina, esse cara,
Quando ele descobrir que na semana que vem eu vou, graças ao esquema que eu tenho com o Outsider de anúncios, eu vou assistir a final da Champions League de novo. Eu vou assistir porque eu tenho um esquema, eu anuncio para eles me dão uma viagem. E algumas viagens eu compro, porque de lá, da Alemanha, eu vou levar a Érica para assistir um jogo só, em Roland Garros, em Paris, porque é um sonho da Érica. E depois que ela teve o câncer, eu faço 80% das coisas que eu faço é para agradar a Érica, porque eu fiquei com muito medo de perder. Então eu faço tudo para agradar. Eu quero viver as coisas com ela, não é só para ela, eu também quero ver. Imagine esse cara, como ele vai ficar quando ele descobrir isso. Então, eu entendo o ódio de algumas pessoas que tem de mim. Eu entendo o ódio orquestrado que essas pessoas têm de mim. Os pau-mandados, essas pessoas que mandam me prejudicar, que oferecem pequenos privilégios. Eu entendo, cara, não tem nada, não tem problema nenhum. Eu entendo. Só que eu não vou me dirigir mais a essas pessoas. Como eu já me dirigi algumas vezes, eu vou me dirigir para vocês, eu vou me dirigir para os amigos. Acabou o jogo. Eu vou me dirigir para as pessoas que gostam do canal. Então, eu só queria dizer isso para agradecer as pessoas que me defenderam dessa gente, que mandaram os prints para eu poder municiar advogados em relação a processos, em relação, né, porque é uma acusação, uma injúria, né, estão me acusando de um crime. Então, eu agradeço muito vocês. Só que eu queria fazer um pedido. Não façam isso. Sabe por quê? Porque a energia dessa gente podre e do mal prejudica vocês. Prejudica você. Quando você entra nesse comentário para bater boca com aquele imbecil que me xinga, a energia ruim dele vai te afetar. E não deixe isso acontecer. Por minha causa, muito menos ainda. Não se preocupe com essa gente. Ignore essas páginas. Ignore essa gente. Essas pessoas, elas querem atenção. Elas são desesperadas por atenção. Só ignore. Hoje eu fui xingado. Eu não sabia que era xingamento, eu descobri hoje. Eu fui xingado de pai de pet. É um xingamento isso? Eu não sabia. É um xingamento? Para mim, pai de pet é uma coisa legal. Porque, por exemplo, eu cuido da Ela, eu tenho muito orgulho disso. Porque a Ela, a minha Beagle, a minha cachorrinha, que completou 10 anos semana passada, ela não pediu para morar comigo. Ela não pediu para nascer e morar comigo na minha casa, comigo, com a Erika e com o João, meu enteado. Então eu tenho obrigação, eu tenho muito orgulho, e graças a Deus agradeço muito por ter condições de cuidar dela. Amanhã eu ortopedista 300 pau, já gastei mais de 3 mil com ela, dos probleminhas que ela teve. E aí, um dos caras que também criou um canal só para me ofender, me chamou de pai de pet, e ele começa dizendo no vídeo, me mandaram, eu não vi, as pessoas me falaram, que ele começa me chamando de velho. O cara tá me acusando de um monte de coisa e começa o vídeo me chamando de velho. Eu fico imaginando, num tom pejorativo, eu fico imaginando o orgulho que o pai dele deve ter, porque eu devo ter mais ou menos a idade do pai dele. Eu fico imaginando o orgulho que o avô dele deve ter. Mas eu vou debater com esse tipo de doente, gente? Eu vou debater com esse tipo de gente? Não vou, cara. Eu vou dar atenção para vocês, eu vou dar atenção para os amigos do canal, eu vou dar atenção para quem curte o trabalho, eu vou dar atenção para quem manda e-mail para mim e fala: Barolo, eu vejo você da Nova Zelândia, você voltou, graças a Deus eu acompanho você, as notícias do São Paulo. Eu vou dar atenção para a pessoa que fala assim: Barolo, você fez despertar em mim de novo amor pelo São Paulo. Pô, eu, meu filho, meu pai, estamos tudo junto agora no estádio. Aconteceu isso no jogo contra o Libertad. Eu vou dar atenção para o cara que falou assim: Barolo, quando eu estava saindo da Sal Story um dia, falou assim para mim: Barolo, eu quero te agradecer os últimos meses com meu pai fazia hemodiálise, eu estava do lado dele, e o que alegrava o dia dele eram os seus vídeos enquanto ele fazia hemodiálise. A gente se reaproximou vendo os seus vídeos, a gente era meio distante. Ele morreu, e nos últimos dias dele, você que fez a vida dele ser melhor. Eu vou me dedicar a esses caras, eu vou falar com esses caras. Porque com esses caras eu não preciso provar nada. Eu não preciso provar que eu não sou racista, homofóbico, xenófobo. Eu não preciso provar. As pessoas sabem que eu as pessoas sabem, então eu não preciso. E é muito confortável você ser você mesmo com as pessoas que gostam de você. E só para encerrar esse assunto, que a gente vai dar as notas de cada um, só para você entender, eu não estou me vitimizando, não, porque o mundo não tem obrigação de ser confortável para mim. As pessoas não têm obrigação de ser boazinhas comigo, não. Não tem obrigação. Cada um é o que é. E quando alguém fala, quando alguém me xinga, quando alguém usa faz essa coisa orquestrada para me prejudicar, esse tipo de atitude fala muito mais dessa pessoa do que de mim. Então eu não me preocupo. Eu me preocupo quando pega em mim, quando dói em mim. Sabe quando dói em mim? Eu vou dar um exemplo. Não sei quem lembra, uns tempos atrás eu falei, uma data FIFA, uma época que estava parado tudo, eu dei uma informação de um jogador que tinha saído do São Paulo, ido para o Japão, feito não sei o quê, e agora estava jogando no interior paulista, abandonado, não sei o quê.
No dia seguinte eu fui ver os comentários, o cara falou assim, Barolo, você tá louco, não teve nada disso, o cara não foi, ele tá em outro lugar. Eu errei completamente, eu troquei o nome do jogador, era o sobrenome era igual, eu troquei, deu uma informação totalmente errada. No dia seguinte eu pedi desculpa morrendo de vergonha. Quando eu li aquele comentário, me pegou, mais do que qualquer xingamento, mais do que quando o cara comemorou a morte da minha mãe. Me pegou mais, que eu falei, nossa, olha o que eu fiz, cara. Eu não falei mal, não critiquei, eu só falei uma informação totalmente errada. E isso me pega. Agora, esse tipo de coisa, gente, sinceramente... Vamos lá para as notas de cada um, depois eu preciso contar para vocês. Ontem eu fui no evento da KTO, eu preciso contar para vocês. No final do vídeo eu conto. Está tendo uma liga dos influenciadores de São Paulo. São 83 influenciadores. Adivinha a posição que eu tô? O ranking é de quem acerta mais, né? Resultados. Eu vou falar para vocês daqui a pouco. Bom, vamos lá das notas de cada um. Ó, o Rafael... não fez nenhuma defesa espetacular. Beleza. Só que o Rafael fez, naquelas saídas de bola, naqueles cruzamentos que ele saiu de soco, seguro, não comprometeu, não... Beleza, nota 7 pro Rafael. A defesa, eu acho que nenhum jogador jogou mal, assim, teve um desempenho muito ruim. Alguns tiveram, mas a defesa ali manteve uma média, o Cedric sofreu a falta da expulsão, o Alan Franco teve bem também, o Arboleda, para mim, foi o melhor da zaga, porque para mim o Arboleda, ele jogou como se fosse uma final de Copa do Mundo. Eu vi com a seriedade de sempre, eu gosto muito do Arboleda quando ele está focado, nessa postura séria. Então, ó, a defesa toda vai tomar uma nota 7,5, menos o Ferrarese, que vai tomar 0. Porque Ferrarese, você quase compromete. Se fosse um time melhor, se fosse numa fase mais decisiva, muito provavelmente você teria comprometido todo um trabalho. Então é 0 para vocês, 7,5 para todos eles. Enzo também e tal. O Oscar jogou de volante, gente, num campo pesado com a grama dessa altura. O Zubeldia colocou ele de volante. Deu mais carrinho do que passe. E fez um cruzamento para o gol. Mas eu acho muito pouco. Continuo achando muito pouco. O Oscar está devendo muito. Pelo que ele ganha, pela estrela que ele é, para mim está devendo muito. Nota 6 para o Oscar. O Alisson também fez uma partida... Eu estou achando o Alisson cansado, porque é um dos que mais joga. Vou deixar o Alisson sem nota. O Luciano fez o gol, foi o grande destaque do confronto, fez os gols, ele e o Rodriguinho, né? Fez os gols do confronto, foi o destaque, mas eu não gosto jogando como meia. Para mim, ele fez o gol, ele estava dentro da área, mas fez o gol nota 8. O Lucas Ferreira é um menino voluntarioso, não é um craque, não é um gênio, precisa finalizar melhor, treinar melhor finalização, né? Teve algumas finalizações que podia ter tocado, podia ter cruzado uma bola para o André Silva, que estava sozinho na área, ele chutou, mas é um menino garoto, tem personalidade, então não comprometeu, fez uma partida legal, nota 7 para ele também. O André Silva, que você viu o gol que ele perdeu dentro da pequena área, né? No cruzamento, ele bateu de canela, a bola subiu. E André Silva, deixa eu dar um recado para você. Cadê a sua camisa? Eu tenho a sua camisa aqui, ó. Aqui, ó. Que eu paguei R$1.500, que eu acho legal com esse patrocínio que só teve um jogo que o São Paulo jogou. Eu vou falar uma coisa para você de todo o coração, meu velho. Eu não tenho nada contra você, cara. Eu não critico você porque você é negro. Eu não critico você porque você é bêbado. Imagina, não existe isso, cara. Eu critico você quando você joga mal, velho. Eu critico você quando você recebe um cruzamento da pequena área e manda a bola fora do estádio. É por isso que eu te critico. Não é pessoal, velho. Não é pessoal. Entenda isso, entenda. Você não é burro. Entenda isso. Não é pessoal. Nem para você, nem para nenhum outro jogador. Não é pessoal. E hoje você fez uma partida horrível de novo. Você foi substituído pelo Rian Francisco, que 1 minuto de jogo foi mais que você o jogo inteiro. Eu acho você um jogador fraco. Eu acho você um jogador fraquíssimo, que não vale 28 milhões. É isso, ponto. No dia que você jogar bem, ou no dia que você tiver uma atitude digna, eu vou te elogiar. Como, aliás, eu te elogiei no vídeo passado, que eu brinquei das canjibrinas, quando eu falei que você assumiu a responsabilidade, bateu no peito, foi homem, pegou a bola e bateu o pênalti. Eu elogiei você, porque não é pessoal, eu elogio o seu desempenho dentro de campo. Contra o Grêmio, você foi mal demais, mas bateu no peito, pegou a bola e fez o gol. E eu fiz a brincadeira com você. Se você não gostou da brincadeira, você tem todo o direito. Quem não gostou tem todo o direito. Eu achei que não foi nada demais, eu achei que foi uma brincadeira, não teve problema nenhum. Mas entenda isso, não é por eu não faço por maldade, eu não faço para te prejudicar, eu não faço porque eu te odeio. Embora eu sei que muitos de vocês me odeiam, inclusive você, mas eu não faço isso por ódio. Por isso que eu tenho uma camisa sua, que eu paguei R$1.500. Porque quando o Cedric usou aquela bola, eu torci desesperadamente pra você fazer o gol, velho. Porque já dava uma tranquilizada e o São Paulo garantia a classificação. Só que não é só com você, não é privilégio nenhum seu. É com todos, eu faço isso com todos. Inclusive com o Zubeldia, que para mim, colocando o Oscar de volante, se precipita. E essa coisa de comemorar, é legal, viver intensamente o jogo, bacana,
mas às vezes acho que passa do limite, podia ter um pouco de noção para dar uma segurada e tal. Mas ganhamos, estamos classificados, isso que era o que importava. Eu confesso para você que eu estava muito assustado com esse jogo, muito preocupado com esse jogo. Graças a Deus classificamos. E só para dar uma nota final aqui, o Jonathan Berkenstein, acho que ele foi bem, as expulsões foram justas para mim, tanto do Náutico como do Ferrarese, e os bandeiras foram bem, auxiliares, o VAR foi bem para mim, deu tudo certo, não teve problema nenhum, ninguém foi prejudicado, ninguém foi beneficiado. Vídeo de meia hora, um pouco diferente, espero que vocês tenham gostado, e a gente se encontra amanhã no Comentando Comentários. Vou pedir pro seu like, porque e sua inscrição, porque quando acontecem essas campanhas orquestradas contra mim, pedindo para as pessoas saírem do canal e tal, muita gente, algumas pessoas se desinscrevem do canal. Poucas, mas se desinscrevem. Então eu queria ver, primeiro para você checar se está tudo certo, e para você se inscrever no canal quando a gente... Agora eu vou... Aqui, ó. Quando a gente bater 550 mil inscritos, essa camisa vai de presente da minha coleção para você, tá? Então, ó, fiquem com Deus. Obrigado por tudo mais uma vez. Vocês são parceiros, vocês são foda, desculpa a expressão. Eu tenho muito orgulho de ser amigo de vocês. Vocês me dão uma força incrível. Eu tô aqui por vocês, pelo São Paulo. E é uma alegria gigante estar aqui tendo vocês como amigos. Obrigado, meus queridos. A gente se encontra amanhã. Tchau, tchau.